Estamos de volta com o TV Mar News e a gente vai diretamente voltando com ele, Viderlan Araújo, aqui na programação do TV Mar News. Viderlan, dessa vez para trazer informações a respeito de como os lojistas, o comércio aqui em Maceió, têm aceitado esses decretos de isolamento social, não é isso? Volta então com as informações, Viderlan. Pessoal da Aliança Comercial, da Associação Comercial, junto com o governador de Alagoas, buscar alternativas para tentar, pelo menos, driblar um pouco essa pandemia, ou pelo menos combater à altura essa pandemia, como já está sendo esperado em todo o planeta. Os impactos econômicos, isso não são nem colocados em discussão. As matérias dão conta, inclusive, de que demissões estão acontecendo no centro de Maceió, o que é realmente uma coisa já de se esperar diante de uma falta de movimentação econômica quando se recomenda a quarentena, quando se recomenda a reclusão para as pessoas. E fica aquela discussão, no meio termo, saúde ou dinheiro? Como é que fica a situação? Nós vamos conversar com o lado que mais sofreu esse impacto nas questões econômicas, que é a Aliança Comercial. Está aqui do meu lado o Guido, que é um dos responsáveis também, né? Guido Santos, que é presidente da Aliança. Como é que a Aliança tem se comportado a respeito dessa situação, quando o decreto agora já foi ampliado exatamente por mais uma semana, o decreto do governador Ana Filho, colocando inclusive até para o final do mês a reabertura e a normalidade de algumas coisas, dependendo dos casos aqui em Alagoas. Bom dia. Bom dia. É a questão do... Na verdade, a Aliança não é que está sofrendo, todo o Brasil está sofrendo, né? Agora, aqui no centro de Maceió, especificamente, a gente tem um problema bem mais sério, porque só algumas lojas que foram liberadas agora há pouco, no caso de ótica, tudo. Agora, o que a gente não entende é o seguinte, você vai numa fila de banco, é uma quantidade de gente absurda. Você vai numa lotérica, é uma quantidade absurda de gente. Quer dizer, só o comércio que não pode. A gente fez uma proposta nas entidades junto com o governador para a gente diminuir, dividir em duas turmas, diminuir o horário também. O shopping também fez essa proposta, mas não houve êxito, não houve uma abertura para que aprovasse essa proposta nossa. E está aí o problema. A estimativa que a gente tem vai ser de quando, se voltar no final do mês ou dia 20, ninguém sabe nem se ele vai prorrogar novamente, se não vai. Mas eu acredito que, pela expectativa da pesquisa que a gente fez, são mais de 1.600 pessoas só no centro que vão perder o emprego. Porque as empresas não aguentam, a gente tem folha para pagar, amanhã tem folha para pagar. Quer dizer, como é que a gente vai pagar se não está entrando nada? Desde o dia 18 de abril que está tudo parado. Quem ainda consegue vender pela internet, está de parabéns, que não é o caso aqui. A gente não tem nenhuma loja aqui que faça venda pela internet. E está aí o prejuízo. Agora, os de fora é que estão fazendo a venda. E automaticamente o estado de Alagoas está perdendo o imposto dessa venda. Agora, Guido, diariamente você tem recebido pressões dos empresários, né? E aí circulou um áudio na semana passada, inclusive, já tomamos conhecimento desse áudio e também de uma pessoa, na verdade, não sei se foi você, porque quando se fala de fake news é exatamente dessas questões, tentando acalmar os ânimos dos empresários. Isso tem uma situação ocorrido com frequência durante esse período onde se recomenda e o decreto precisa ser cumprido, Guido? Eu não recomendo que ninguém abra, porque o decreto é para ser cumprido. Agora, com relação ao áudio, foi feito um áudio que eu passei para um grupo, e grupo da diretoria da Aliança, isso aí foi repassado para todos, inclusive teve até esse sindicato que disse que a gente fez um acordo, que houve uma reunião onde o comércio, ninguém ia voltar a trabalhar até o dia 28 de abril, isso é mentira, não houve reunião nenhuma com o sindicato. Agora, a gente está numa briga, que não só sou eu, se você olhar direitinho, até mesmo comentaristas de redes nacionais estão dizendo que deixou de ser agora não só a questão de saúde, que é meio problemática, mesmo não é bem problemática, porque é a saúde da população que está no meio, como virou também uma briga política. Porque alguns governadores já estão liberando, outros não estão, alguns prefeitos estão liberando, outros não estão. Agora, como eu disse, eu não concordo. Já que é para fechar, então vamos fechar, vamos ver o que vai fechar. Agora, se você vai no banco, é na senha e um atrás do outro. Você vai no mercado público, está lá o pessoal tudo fazendo compra. Você vai no supermercado, essa semana mesmo eu recebi um vídeo de um supermercado, de um atacadista grande aí, topado de gente. Quer dizer, esse daí pode abrir, a gente que não pode, o comércio não pode. Será que o comércio é o vilão nessa história todinha? E fica essa pergunta que não sei o que foi que o comércio fez para ser o mais prejudicado. Porque se você for uma oficina de veículo, está funcionando, setor de peça está funcionando, oficina de moto está funcionando,
e só o comércio que não pode. Agora, o comércio é o maior gerador, só aqui no centro nós temos mais de 7 mil empregos. Eu diria que nós temos, não, eu diria que nós tínhamos, né? Porque depois, com a volta agora, eu já recebi 2 ligações de empresário que disse que não vai reabrir mais, porque ele praticamente ele quebrou. Ele disse que não vai reabrir mais. Eu recebi de 2 lojas que disseram, Guido, eu não vou reabrir mais. Então, esse é o problema. Quer dizer, o comércio vinha numa recuperação muito boa. Aí veio essa pandemia e está aí agora, eu acredito que agora afunda de vez o comércio, porque a gente não tem perspectiva de faturamento, de recuperação. Eu acredito que aí vai levar mais pelo menos um ano, quem conseguir e tiver patrimônio para sacrificar e botar dentro da empresa. Agora, falando do que você tem sentido na pele, Guido, como empresário, antes de ser presidente da Aliança Comercial, você é um empresário. Como é que você tem tratado isso? Você deu férias coletiva para os seus funcionários? Você vai demitir? Como é que está sendo tratado esse momento? Olha, a maioria das empresas deu férias coletivas, não só foi a gente não, a maioria deu férias coletivas, porque a gente não sabe quando é que vai voltar. Então, tem pessoas que têm tratamento, que isso não tem condição, tem pessoas com mais de 60 anos. Então, a maioria das empresas, na pesquisa que a gente fez, eles concederam férias coletivas para depois resolver. Tem empresa, você tem um exemplo como os hotéis. Os hotéis está tudo fechado. Quase que não tem mais nenhum hotel funcionando mais. Ele foi dado coletivo. Eu recebi ontem de uma pessoa de Recife, que ele tem uma rede de hotéis em Recife, só ele demitiu 100 pessoas. Que eu tenho conhecimento com ele. Ele ligou para mim e disse, eu demiti 100 pessoas. Quer dizer, é muita demissão, porque agora vem a pergunta, esse problema todo, a saúde da população que está no meio, a gente reconhece. Mas será que o comércio é o maior vilão nessa história? Eu faço essa pergunta para que alguém me responda, porque está aí um monte de estabelecimento aberto. Se for na feirinha do Jacintinho, um monte de loja aberta, que eu recebi o vídeo ontem, mostrando como é que está a feira do Jacintinho. Mas a feira do mercado de produção também está funcionando. Nós fomos lá semana passada e constatamos que o mercado da produção está funcionando. Exatamente. E aquela aglomeração de sempre. Então, por que não abrir o comércio com limitação? Vamos dividir em 2 turmas? Vamos dividir, vamos limitar o atendimento para as pessoas. Aí com isso a gente consegue mover a máquina, consegue gerar faturamento. Porque senão a gente tem um fornecedor para pagar, tem os impostos para pagar. Quer dizer, tem o investimento que a gente fez, quer dizer, tudo isso é uma gama de coisa que tem por trás disso tudo e que eu não sei se essa máquina vai conseguir ter óleo suficiente para retomar o trabalho. Só para poder finalizar, nas tentativas de conversa com o governador do estado, a aliança, a associação, não teve, pelo menos assim, o objetivo alcançado. Vocês vão tentar novamente conversar com o governador para ver se consegue, pelo menos, uma ampliação, uma abertura de uma margem? Olha, tem sido feito tanto a Fé Comércio como a Associação Comercial, a Aliança Comercial. Está todo mundo envolvido na tentativa de contornar, tentar convencer, mas é uma decisão no Brasil inteiro. Você pode olhar que a linha dos governadores, na maioria, estão na mesma linha de pensamento. Então, agora, se você olhar, tem estado aí que está com a quantidade de infectados absurda. Aqui a gente não tem, graças a Deus, a gente não está com esse problema aqui. Agora, infelizmente, quem tem a caneta é o governador, ele é quem tem que decidir. Se ele acha que não pode, que não deve abrir, então vai ter que cumprir. E eu recomendo, não abra, porque se vocês abrirem, a polícia vai chegar lá. E quando, como eu vi um estabelecimento, chegaram 6 viaturas da polícia para fechar o estabelecimento. E ontem em Minas Gerais, teve um empresário que foi preso, porque ele abriu, a polícia foi lá e fechou. No outro dia ele abriu de novo, a polícia foi lá e prendeu, voz de prisão. Não sei nem qual foi o argumento que a polícia usou. Agora, eu recebi o vídeo, não sei se é fake ou não, mas eu recebi o vídeo da prisão dele. É complicado, né? É um problema que tem gerado, sim, muitas discussões para o pessoal da Aliança. Guido, muito obrigado. O pessoal da Aliança Comercial, da Associação Comercial, Fé Comércio, tem buscado meios para poder diminuir os impactos econômicos durante essa pandemia, mas o que é fato é que o problema todos os dias vem se agravando e é real a possibilidade de demissão em massa aqui no centro de Maceió, pelo que já foi colocado até pelo Guido aqui, para todos nós, no estado inteiro, passando por todo esse problema. E existe realmente uma expectativa muito grande por soluções. Eu estou ao lado de Márcio Andrei, continuo nas ruas da capital alagoana, mas amanhã eu estarei de volta ao vivo nesta edição do TV Mar News. Vou me despedindo, deixo um grande abraço para você e a gente se vê, Paulane. Pois é, gente, são os efeitos, né, dessa pandemia que todos nós estamos vivenciando, mas que infelizmente é necessária. A gente vai agora conversar
Vamos agora conferir uma matéria, gente, sobre como fazer a higienização correta de alimentos. É que a gente nessa época fala-se muito em fortalecer a imunidade, o sistema imunológico, acaba consumindo mais frutas e verduras, mas de repente, se você não fizer a higienização correta delas, pode acabar se prejudicando. E a gente vai conferir a partir de agora na matéria também de Viderlan Araújo. Olha, neste momento de quarentena, quanto mais se recomenda, através do isolamento social, os cuidados que são necessários para o uso de medicamentos, existem também as pessoas que se preocupam em fortalecer o sistema imunológico com o consumo de frutas e verduras. Mas antes de consumir esses produtos, é natural e é normal e se faz necessário, obrigatório, você ter alguns cuidados, principalmente com a questão do manuseio com esses alimentos. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a nutricionista Joselita Santos, que vai explicar para a gente. Joselita, é preciso ter cuidado, não só com as frutas e verduras, antes de ingerir nesse momento, quando se tem uma ideia de fortalecimento, consumo maior para fortalecer o sistema imunológico, não é verdade? Com certeza. Se antes a gente tinha uma preocupação maior com essa questão da manipulação dos alimentos e da higienização dos alimentos, agora com essa pandemia do coronavírus, a gente tem que redobrar esses cuidados. Então, assim, eu vou passar para vocês alguns cuidados necessários que você pode fazer no seu dia a dia. A primeira coisa, ao comprar as verduras e frutas, é ver justamente se elas estão compactas, né, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado. E ao chegar em casa, você retira elas do saco que você trouxe, a sua mercadoria, e vai fazer a higienização para poder guardá-las em local apropriados. Até porque muita gente manuseia esses alimentos antes de comprar. Muitos escolhem, então esse manuseio pode também trazer o vírus, pode trazer a bactéria, então é preciso ter muito cuidado, né? Com certeza, desde até a plantação, até as pessoas colherem, colocar nos caixotes, colocar em caixas, para transportar até o local onde é vendido, né? Então, todo esse tempo, esse período, ela pode ser contaminado com sujidade, com micro-organismo e com a manipulação também das pessoas, como você falou, pegando, apalpando o alimento e depois colocando lá novamente. Então vamos lá, Joselita, vamos mostrar para a gente como é que funciona, o que é que você recomenda inicialmente para o manuseio e a higienização de frutas e verduras. Vamos lá. Ao chegar em casa, como eu falei para vocês primeiro tiram do saquinho, né? E, se possível, passa uma água corrente nela para tirar a questão da sujeira, da terra, de poeira, né? E você coloca no recipiente 1 litro de água, que eu coloquei pouquinho, mas você coloca 1 litro de água, tá? Coloca 15 a 20 gotinhas de hipoclorito de sódio, ou se não, 1 colher de sopa de água sanitária. E mede. Coloca as frutas e as verduras mais ou menos por 15 a 20 minutos. Depois dá outra enxaguada de água e guarda no recipiente na geladeira, se for o caso, né? De preferência coberto também. Coloca um papel filtro ou em outra bolsinha que você tenha comprado, né? Próprio para isso. Então, para guardar, inclusive, na geladeira, o procedimento também é o mesmo, né? Isso, mesmo que não vá consumir naquele momento. Com certeza. Você deixa enxugar pode colocar um pano, né, aquele paninho de prato, ou se não, papel toalha para deixar secar um pouquinho e depois você coloca ou dentro de um prato ou numa vasilha, depende do alimento, no caso, né? Depois de higienizado. Aí você cobre ou com a tampinha, né, Tupperware, se for o caso, ou se não, papel filtro para deixar também bem armazenado dentro da geladeira, porque também o abre e fecha da geladeira você pode estar transportando micro-organismo para dentro da geladeira. Joselita, explica para a gente esse procedimento. Hoje é um procedimento que nós estamos mostrando previamente para os nossos telespectadores. Mas muitos deles, quando vão à feira, também esquecem de tomar os cuidados, e principalmente os cuidados para higienizar o próprio corpo. Isso também se faz necessário. Não adianta, por exemplo, você higienizar as frutas e verduras que você vai consumir, mas você precisa também da sua própria higiene antes de manusear? Sim, a gente, hoje em dia, nós estamos usando, né, o álcool em gel, estamos levando conosco para os locais que a gente frequenta, né? Que antigamente a gente não tinha tanto esse cuidado, né? Eu vi ontem uma pesquisa que os brasileiros não tinham fazia tanto manuseio de lavagem das mãos. Até fiquei surpresa. Mas hoje, com essa questão da pandemia, então, o cuidado com a lavagem das mãos, água e sabão, ela é importante. Tanto quando você chegar em casa, para poder manusear os alimentos, você tem que lavar as mãos, né? A partir quando você chegar em casa, lava as mãos
Também no preparo dos alimentos, você vai lavar as mãos várias vezes. Tanto até eu sugiro que você deixe na pia um recipiente com sabão líquido, para não lavar tanto com detergente, já que resseca um pouquinho as mãos. Então, deixa com um sabãozinho líquido próprio para a lavagem das mãos também. E lavar as mãos. E no local que você estiver fazendo compra, pode usar e levar junto consigo o álcool em gel, para poder passar nas mãos constantemente também, né? Obrigado, Joselita. Olha só, são os procedimentos de praxe que nós precisamos levar em conscientização e, principalmente, né, ter o hábito de utilizar. Nada que está sendo colocado aqui deixou de surgir ou passou a ser regra. Nada disso. Isso sempre existiu, mas que, na verdade, agora, com essa pandemia do coronavírus, todo e qualquer cuidado, principalmente a higiene no manuseio de alimentos, e para as pessoas que pretendem fortalecer o sistema imunológico com o consumo de frutas e verduras, precisam adotar todas essas estratégias e cuidados essenciais, como a Joselita colocou para a gente, ela que é nutricionista e nos recebeu aqui em sua residência. Imagens de Márcio André, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, gente, ficam as dicas então para vocês, né? Muito necessária essa limpeza dos alimentos que nós vamos consumir. Antes da gente encerrar o programa, vamos dar aquela passadinha no portal Gazeta Web para a gente saber o que é que está acontecendo aqui no nosso estado, também no mundo inteiro. Olha, negligência, 16 crianças aguardam leitos para tratamento de câncer aqui em Alagoas. Defensoria cobrou, por meio de ofício, uma resposta do governo do estado. No Sertão, um rompimento de barragem em Pernambuco pode atingir 70 casas. Nós já abordamos isso, inclusive, ao vivo também aqui com a Defesa Civil. Veja vídeo, mulher fica com o braço preso em cofre de lotérica no Farol. No Jacinti, um homem de 33 anos morre após ser agredido a pauladas e pedradas. No Clima Bom, jovem é atingido por disparos de arma de fogo em via pública. Infelizmente, a gente tem visto ultimamente um número muito grande de violência crescendo, né? Covid-19, diretora revela que não transferiu pacientes de UPA por falta de vagas. Ministério da Saúde, vamos continuar, diz Mandetta depois de se reunir com Bolsonaro. Essas e outras informações você pode acompanhar aqui em tempo real, sempre muito bem atualizado, através do portal Gazeta Web. Gente, só para a gente fazer as últimas atualizações, a gente tem aqui 31, é isso, Lino, que a gente tem aqui. São 31 casos confirmados, né? Eu tinha visto logo cedo, antes de iniciar o nosso programa, 31 casos, subiu para 31 casos confirmados. Ontem eram 28 casos. Hoje nós temos 31 casos confirmados aqui em Alagoas e 2 óbitos. A gente vai acompanhando, então, no decorrer do dia também, trazendo mais informações, inclusive com o flash da Tainá Luz, que traz informações ao vivo e quentinhas para você por volta de meio-dia, tá certo? A gente vai atualizando, então, vocês que estão acompanhando aqui a programação da TV Mar. Infelizmente, mais de 500 mortos aqui em todo o país. E com essas informações, então, a gente vai encerrando o TV Mar News, lembrando e pedindo mais uma vez para você que está nos ouvindo que estamos numa semana, né? Esses dias, como já disse mesmo também o Ministério da Saúde, serão dias difíceis aqui para o nosso país. Então, para você que pode, fique em casa, aproveite esse momento de isolamento de fato para se distanciar socialmente das pessoas, com respeito, sobretudo, ao outro também. A gente não sabe se você que está em casa, se eu que estou aqui estou com o coronavírus de forma assintomática. Então, é necessário que a gente faça esse isolamento. Se precisar sair, proteja-se, pelo menos com o uso de máscara. Essa medida nós estamos adotando aqui também na nossa redação, aqui no convívio também do nosso trabalho, todos protegidos com máscara. Um beijo bem grande para você. Amanhã a gente volta a se encontrar às 8h30 no seu canal 25 da NET.